Oi, o meu nome é Becca. E já vi teorias da conspiração fazerem as pessoas comerem só cogumelos, jogarem refrigerante pela sala e até jogarem celulares na piscina. Agora esse vídeo é bem pesado. Eu tenho pensado sobre contar a minha história há um tempo. Mas é importante. Eu tenho visto mais e mais teorias da conspiração surgindo quase todos os dias. E embora pareçam divertidas, elas são bem perigosas, na verdade. Eu já peço desculpas se eu começar a ficar meio chateada enquanto eu falo sobre isso. É que a ferida ainda tá aberta. Quando eu tava na escola ainda, eu comecei a namorar um cara chamado Andrew. Ele era tudo o que eu queria num cara. Sensível, cabeça aberta, inteligente, empático e engraçado. A gente tava sempre junto. E ele era meu porto seguro. A minha família às vezes era uma bagunça, então ter o Andrew ao meu lado me fazia sentir segura e protegida. Mas as coisas mudaram bastante no último ano. Sabe, o Andrew tinha um irmão gêmeo chamado Sean. E do nada, o Sean começou a ficar muito doente. Um dia, quando eu tava na casa deles, nós descemos as escadas e achamos o Sean desmaiado no chão. Ele estava com o rosto azul e quase não respirava. A gente chamou uma ambulância, mas a gente morava tão longe da cidade que eles demorariam uma eternidade para chegar lá. Eu fui dirigindo até o hospital o mais rápido que já dirigi em toda a minha vida. O Andrew estava soluçando no banco de trás, tentando reanimar o irmão. Ainda bem que quando chegamos ao hospital, eles conseguiram reviver o Sean. Mas, infelizmente, a gente descobriu que o Sean estava com um câncer bem agressivo. Ele teria sorte se vivesse até o fim do mês. Andrew e eu ficamos chocados. E o Andrew nunca mais foi o mesmo. Ele implorou aos médicos que descobrissem o que tinha causado aquilo, mas disseram que não tinha como saber. Às vezes, o câncer simplesmente acontece. Mas Andrew não queria acreditar naquilo. Quase todas as vezes que a gente saía, ele reclamava muito sobre como deveria existir uma causa que alguém estava encobrindo. Afinal, os hospitais perderiam dinheiro se o câncer fosse curado, né? Esse deveria ter sido o primeiro alerta. Pensando bem, eu sinto muito por não ter me aprofundado nisso. Na época, eu achei que ele precisava desabafar. Eu entendia que ele estava chateado por causa do irmão e precisava encontrar um motivo. Mas os lugares que ele estava procurando foram piorando cada vez mais. Quando o Sean faleceu, a gente ficou arrasado. O Andrew se trancou no quarto e se recusou a sair. Eu me sentei do lado de fora e fiquei lá para quando ele precisasse de mim. Eu sabia que ele precisava de tempo e eu o amava bastante para dar isso a ele. Mas quando ele saiu do quarto, as coisas começaram a ficar estranhas. Ele voltou para a escola e eu fiquei muito feliz por isso. Nós almoçamos juntos. Mas quando eu peguei um refrigerante diet, ele bateu na minha mão. A lata explodiu e molhou todo o refeitório, cobrindo vários dos nossos colegas com aquele refrigerante grudento. Refrigerante diet causa câncer, não beba isso, o que você tá pensando? As palavras ecoaram pelo refeitório, mas ele nem se importou. Parecia que ele ia me fuzilar com os olhos. Eu coloquei a mão no ombro dele, para ele se acalmar, e disse que estava tudo bem. E me desculpei. Claro que a reação dele foi dramática, mas ele tinha passado por tanta coisa, então eu deixei aquilo passar. Mas aí piorou. Eu mandei uma mensagem para ele, e não tive resposta. Liguei e foi direto para a caixa de mensagens. Foi quando comecei a entrar em pânico. E se ele tivesse feito algo ou tivesse se machucado? Eu fui correndo até a casa dele e ele abriu a porta. E quando viu o celular na minha mão, ele jogou na piscina. Ele me disse que as empresas de telefonia são propriedades de uma grande indústria farmacêutica e usam as ondas de rádio para causar câncer nas pessoas. Eu nem sabia o que dizer. Ele disse que se eu quisesse falar com ele, poderia fazer isso pessoalmente. Eu tentei explicar a ele que isso não era verdade, mas ele não queria me ouvir. Ele me falou sobre o artigo que leu, e quando eu li, não deu para acreditar.
O artigo usava fatos científicos que não eram nem um pouco fatos de verdade. Era uma informação mal interpretada e sem base em nenhum estudo sério. Mas as pessoas estavam aceitando. É como se eles quisessem acreditar na conspiração. Eu tentei dizer isso pro Andrew, mas ele disse que eu estava dando ouvidos a cientistas mentirosos que tinham sido pagos para dizer que essas coisas são seguras. Eu já nem sabia mais o que dizer. Eu continuei namorando o Andrew, mas as coisas pareciam estar piorando cada vez mais. Ele começou a usar o capacete o tempo todo, porque leu que o 5G estava sendo usado sem que a gente soubesse e queria causar câncer em todos nós, assim como causou câncer ao irmão dele. Eu tentei explicar a ele que tudo aquilo eram conspirações e não eram baseadas em fatos. Mas o Andrew só me chamou de gado. Você sabe como isso é irritante? Ele só queria acreditar no que tinha lido e qualquer um que não acreditasse em teorias da conspiração era maluco. Se celulares, 5G e refrigerante diet não bastassem, o Andrew começou a fazer coisas ainda mais loucas. Ele parou de ir à escola, porque acreditava que a escola estava nos enchendo de produtos químicos através da ventilação. Ele leu isso num fórum e ficou convencido de que isso teve influência na morte do irmão dele. Eu levei a tarefa de casa, mas ele se recusou a fazer. Foi nessa época que o Andrew começou a me obrigar a colocar o hobby quando eu chegava na casa dele. Ele estava preocupado que eu pudesse estar trazendo produtos químicos que estavam sendo jogados na sociedade para nos manter dóceis. Todas essas ideias eram coisas que ele tinha lido online e compartilhado no Facebook para outras pessoas que também acreditavam nelas. E aquelas pessoas encorajavam ele. Naquela época, eu comecei a notar que o Andrew estava perdendo peso, bem rápido. E não estou falando de 1 ou 2 quilos. Ele estava perdendo 5, 7, até 10 quilos. E a aparência dele estava péssima. Eu implorei que ele me contasse o que estava acontecendo com ele. E ele me disse que estava se sentindo melhor do que nunca. Quando fiquei lá uma noite, eu sabia que tinha que bisbilhotar para descobrir o que estava acontecendo. Eu fui ao banheiro e encontrei um frasco de remédio. Quando eu pesquisei, eu descobri que aquele remédio era muito perigoso se usado em alta dosagem. E pelo jeito das coisas, ele estava tomando mais que a quantidade recomendada. Aí eu fui até a cozinha. E lá eu descobri que ele literalmente só tinha cogumelos. Cogumelos na prateleira de cima, cogumelos na porta, cogumelos na gaveta de baixo. Pelo amor de Deus! Eu voltei pro quarto e exigi que ele me falasse o que estava acontecendo. Ele me disse que aquele remédio deveria reverter os genes do câncer e prevenir a sua formação. Eu disse a ele que aquilo era para insuficiência renal. Não era para câncer. Fazia mal a ele e ele precisava parar de tomar remédio para algo que ele não tinha. Mas ele não me ouvia. De novo, ele me chamou de gado e disse que eu era burra que nem o resto das pessoas. Quanto aos cogumelos, eles eram o único alimento cientificamente comprovado que combate o câncer. Comprovado cientificamente era, na verdade, por estranhos na internet. Eu voltei para casa, morrendo de raiva. Mas quando amanheceu, fiquei ainda mais chateada. Me ligaram do hospital. Quando eu cheguei, os pais do Andrew estavam lá. Eles me disseram que o Andrew tinha sido envenenado por aquele remédio. Ele estava com insuficiência renal e hepática, porque ficou muito tempo tomando aquilo sem precisar. Não dava para acreditar. Os médicos me deixaram entrar no quarto. Os olhos do Andrew estavam fechados e a cara dele estava péssima. Enquanto eu estava lá, ele perdeu os sinais vitais e eu fiquei olhando enquanto ele morria e os médicos tentavam salvá-lo. Eu tinha perdido meu parceiro, o meu melhor amigo. Tudo porque ele estava muito ansioso e lia aquelas coisas na internet. Dá pra rir das teorias de conspiração. Nós brincamos sobre a princesa Diana, o pouso na lua, e parece inofensivo. Mas nem sempre é. As teorias da conspiração machucam as pessoas. As teorias da conspiração prejudicam as pessoas quando elas não acreditam mais na ciência.
E honestamente, eu não acho mais graça nisso. Acho que é uma das piores coisas que acontecem na internet hoje. Eu vejo os meus amigos postando conspirações sobre coronavírus, sobre 5G, sobre o governo, e isso dói. Porque eu sei que elas podem machucar quem eu amo. Depois disso, eu cresci. Agora trabalho como cientista e tento encontrar a cura para o câncer. Eu penso no Andrew sempre. É importante obter informações de várias fontes confiáveis e imparciais, por mais que pesquisar em sites e fóruns aleatórios seja muito mais divertido. Você conhece alguma teoria da conspiração ridícula? Me conte abaixo nos comentários. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.